Damos boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um trabalho de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o episódio número 10. Eu sou o Guilherme Neri. Eu sou o Guilherme Ciota. E neste episódio vamos apresentar uma entrevista com Érico Espíndola sobre o trabalho Estatuto das Terras, as disputas pela reforma agrária entre Farsul e o governo Castelo Branco nas páginas do Diário de Notícias, durante 1964. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório do Projeto Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. A luta pela terra é o tema que está presente em toda a história do Brasil. Desde a Lei de Terras de 1850, há no Brasil uma extrema desigualdade no campo. Há quem lucra com essa desigualdade, uma pequena minoria, e há quem sofra, a grande maioria. Essa luta histórica entre os campesinos e os latifundiários teve seu ponto máximo no contexto pré-golpe de 1964. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Érico. Para começar, gostaríamos de saber por que é importante estudar a atuação da ditadura civil-militar em relação à reforma agrária. Bom, então, queria agradecer, primeiramente, bom dia. Queria agradecer o convite de vocês, é uma honra estar aqui. Espero que a gente possa ter uma conversa produtiva e conversar sobre terra, ditadura, enfim, latifúndio, que são pautas centrais. E já entrando na tua pergunta, eu acho que não tem como não pensar Brasil sem pensar terra. Eu acho que eu parto desse lugar, assim como tu trouxe do século XIX, da Lei de Terras, mas a própria formação colonial do Brasil. A terra é um ponto central sempre em disputa. E eu acho que a reforma agrária ela se torna uma pauta central, porque já nessa época, no século XIX, por exemplo, políticos e personalidades, o Luiz Gama, por exemplo, pautava uma reforma agrária já naquele momento. Então, é uma luta, como tu disse, no momento pré-golpe, ela está em efervescência, não só a reforma agrária, mas principalmente ela. Mas eu acho que a reforma agrária é pensar o Brasil e pensar o latifúndio como um dos setores que mais mantém as estruturas de desigualdade, mantém essa opressão no campo. Então, eu acho que vincular a ditadura, e a gente vai entrar mais a fundo no meu projeto, enfim, como ela trata essa pauta, e a questão da terra é problematizar essas estruturas que nos regem e nos dominam pelas classes dominantes e pelos setores da burguesia até hoje, assim. Então é pensar acho que esse ponto central, assim, terra-Brasil, para mim, é meio essa relação, assim. Perfeito. Hoje, ano de 2025, as duas maiores pautas nos debates da política brasileira são a ebulição climática, né, por causa das enchentes, secas e queimadas do ano passado, enfim, da última década, e também o combate à fome. Um dos caminhos apresentados pelo campo da esquerda, encabeçado, né, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é a reforma agrária popular. Mas, como tu bem falou, conceituou, a reforma agrária não é um tema só de agora, né? A reforma agrária foi o maior tópico da efervescência pré-golpe, com os dois lados defendendo seu projeto de reforma. A gente queria saber, como tu apresenta no teu estudo, por que os dois lados, tanto a direita como a esquerda, defendiam uma reforma agrária? Qual era a diferença dessas reformas agrárias? Então, isso é uma pergunta que, para mim, foi, durante a minha pesquisa, me fez questionar bastante, assim. Porque eu não conhecia o Estatuto da Terra, que foi a proposta que foi aprovada durante o primeiro ano do Castelo Branco. E aí eu pensando, mas como que um governo militar, que a gente associa a um projeto conservador, liberal, enfim, vinculado a uma doutrina de Estado de Segurança Nacional, terrorismo de Estado, passou um projeto de reforma agrária, né?
é uma coisa que eu vinculei sempre ao campo progressista, ao movimento campesino, enfim, aos movimentos de luta pela terra, assim. Então, alguns autores, que o Dreyfus traz isso e o Muniz Bandeira também, de como nesse momento pré-golpe, esses anos 60 ali, que é essa efervescência política, mas a pauta pela terra, a questão da reforma administrativa, a reforma universitária, enfim, todo esse momento de ebulição, setores vinculados à classe dominante percebem, é o que Dreyfus coloca, assim, e o Muniz Bandeira também, que essa pauta é tão legítima na sociedade, então a sociedade vê a reforma agrária como uma necessidade para esse desenvolvimento do Brasil. E grupos como o IPES-IBAD, que são um dos cabeças no momento pós-golpe para o planejamento do Estatuto da Terra, ou as entidades patronais, como a Farsul, que eu estudo, percebem que eles precisam entrar nessa disputa. Então, no momento pré-golpe mesmo, eles começam a formular a reforma agrária deles. Aí a questão, que é algo que eu não fechei no meu trabalho, que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, é: dá para considerar o que eles pautam a reforma agrária? Não sei. Talvez seja uma nomenclatura, porque a reforma agrária deles é não mexer nas estruturas, então tu não combate o latifúndio, tu continua num discurso e numa prática de criminalização dos movimentos campesinos, então se colocam nessa disputa. Eu acho que é nesse sentido de melhor estar disputando que deixar essa pauta só para eles. No caso, eles, o movimento campesino, o Master. E nesse momento, pensando no Rio Grande do Sul, a gente tem um crescimento dos movimentos pela terra, como, por exemplo, o Master, que surge aqui em 61, em Encruzilhada do Sul, que alguns falam que é um dos primeiros que inspiraram, que viria a ser o MST, mas esses movimentos têm como prática, naquele momento, os acampamentos em territórios de disputa. O Master nasce nesse contexto, encruzilhado, uma disputa entre poceiros e um dono de terra. Então, há uma disputa já por território, política, e nesse caso tem o Estado envolvido a favor dos poceiros e do Master, que é o Master tinha um vínculo muito próximo ao PTB. Então eu percebo que esses grupos, como a Farsul, que é uma entidade patronal, ou setores que estavam junto aos militares nesse momento pós-golpe e pré-golpe, como o IPES-IBAD, que vai ser o GRET, que é o Grupo de Estudo ao Estatuto da Terra, percebem que eles têm que estar nessa disputa, assim, sabe? É bem da cartilha da Aliança para o Progresso, né? O uso de nomenclaturas da esquerda daquela época, tanto é que na própria cartilha feita em Montevidéu tinha a palavra revolução. E, enfim, eles visavam utilizar para meio que conseguir a cabeça das massas, né? Tanto é que, mas isso é mais à frente, nos anos 70 tem a Revolução Verde, né? Que eles falam. Enfim, que não foi revolução nada. Né? Mas isso é uma cartilha que eles usaram o tempo inteiro, inclusive chamar de Gloriosa Revolução de 64 é um jeito de legitimizar um acontecimento não legítimo, né? Tu derrubar um presidente democraticamente eleito usando, se tu falar que é golpe, tu tá se deslegitimando. Se tu usar revolução, lembra Cuba, que foi uma derrubada legítima de um ditador, né? Mas voltando para a questão do podcast mesmo, a gente queria saber qual que foi a importância do Farsul na promulgação da ditadura, como que ele atuou, né, como organização de pressão política também, sabe, de pressão do governo não, né, das parcelas golpistas a atuarem contra um governo que visava uma reforma agrária que seria contra os interesses do Farsul. Uhum. Então, a Farsul, na época, era a Federação dos Agricultores do Estado do Rio Grande do Sul. Ela surge nos anos 20 e alguns autores já falam que essa organização, principalmente de pecuaristas, nesse momento, que é a principal indústria gaúcha, que é a pecuária, que metade dos anos 50 que vai ter essa transição para os grãos, para a soja principalmente. Então, nesse momento de surgimento, é principalmente os pecuaristas. Surge em 1923, então ela agremia
vários estancieiros, latifundiários, proprietários de terra, e surge como esse lugar de organização, né, desses proprietários rurais. Então é uma entidade representativa e a legislação, se eu não me engano, dos anos 40, ela confere à Farsul um poder consultivo ao Estado. Então ela tem uma influência na promulgação de políticas públicas, na criação de leis. E além disso, a própria Farsul, que é o trabalho da Alessandra Gasparotto, trabalha bastante, que ela faz uma prosografia, assim, um pouco, o perfil, né, da entidade, de quem participa. Tem vínculos com partidos políticos, como o PSD, que estava bem alinhado à causa do ruralismo gaúcho, assim. Tem membros que eram do Exército. Então a Farsul é composta por pessoas influentes e que tem essa articulação, né? E aí eu acho que nesse contexto a Farsul é uma das entidades patronais que se colocam nessa disputa do Estatuto da Terra, assim. Que a Farsul, ela se colocou a favor do golpe, né? Faz muito sentido, até porque o governo Jango, pela aprovação do Estatuto dos Trabalhadores Rurais, pela criação da SUPRA, que era uma entidade para promulgar já a reforma agrária naquele contexto, cria uma tensão, né? O que eu trago no meu trabalho para partir para pensar essa problematização é que em 23 de março, então dias antes do golpe, uma semana, ocorre a expropriação de territórios improdutivos à margem de rodovias, né? Então, que seria um primeiro movimento nesse sentido de realizar a reforma agrária pensada pelo Jango e pela SUPRA. E é nesse momento que ocorre uma resistência, assim, as entidades patronais, não só a Farsul ela se relaciona com a CNA, que é a Conferência Nacional de Agricultura. Então, várias entidades estaduais, como a Farsul, se colocam nessa disputa, né? E eu acho que o golpe teve esse sentido de estancar, né? Esse momento de ebulição que poderia levar a um projeto, a um movimento que iria de encontro com a estrutura fundiária, a forma com que eles se reproduzem, falando no sentido capitalista, né? Uhum. Então eu acho que o golpe teve esse sentido de estancar essa possível transformação social. Em outro sentido, eu acho que a Farsul tem muito mais diálogo e possibilidade de construção com o governo Castelo Branco do que o governo João Goulart, né? Então o golpe também permite ajuda a ter essa interlocução, né, entre as entidades patronais e o Estado, mais do que sempre teve, né, e tem até hoje. A Farsul tinha um poder mesmo, do jeito que ela se propagava ter pelos agricultores, ou era algo mais embaixo, mais underground, com alguns proprietários bem grandes? Enfim, tinha esse poder de fazer intraclasse, né? Poder intraclasse ela tinha? Então, a Farsul é uma entidade representativa do latifúndio, né? Mas a composição dela continha médios e pequenos proprietários rurais. E ela tinha uma capilaridade muito grande porque as associações rurais dos municípios eram membros da Farsul, né? Então, cada município tem sua associação rural, assim. Eu acho que ela tinha um poder intraclasse, sim, assim. Por exemplo, a Associação Rural de Bagé se armou, né? Eles tinham a prática de milícia, assim, nesses contextos, nesses acampamentos. Então, acho que eles tinham poder político, capital político, sim. E eu acho que a Farsul tem até hoje um discurso de representatividade não do latifúndio, mas do agro gaúcho. Então, os pequenos e médios proprietários, enfim. Que é essa coisa da politização do discurso. Eu acho que eles sabem, eles entendem onde é que eles estão e sabem estar dentro dessa disputa de uma forma que se colocam como representantes
não do latifúndio, mas de toda a classe agrária gaúcha, digamos assim, sabe? Bom, agora falando da, entre aspas, reforma agrária, né, do governo Castelo, dado o golpe, foi um dos projetos, como bem o Érico falou, formulados pelo IPES antes do golpe, até anos antes do golpe, enfim. O que foi o Estatuto da Terra? E por que o Farsul foi contra, primeiramente? Então, logo nos meses pós-golpe ali, nesse contexto de reformas, né, que até Castelo Branco é conhecido como o reformista, porque propôs diversas reformas. Uma das reformas que viria a ser aprovada em novembro é o Estatuto da Terra, que é um projeto de reforma agrária. E ele nasce pelo Ministério do Planejamento, que na época era o ministro Roberto Campos, que está dentro do grupo IPES-IBAD, e dentro do grupo IPES-IBAD eles constroem o GRET, que é o grupo de formulação ou de estudo do Estatuto da Terra. Então, o primeiro projeto de Estatuto da Terra, ele nasce nesse contexto vinculado a esse grupo que é uma burguesia mais associada, mais liberal, e via nesse momento que alguns autores colocam, como a Regina Bruno, a Sônia Mendonça, a reforma agrária como uma necessidade para o desenvolvimento capitalista no Brasil. Então, o Estatuto da Terra ele nasce visando acabar com o latifúndio e estabelecer uma média propriedade familiar no Brasil, um modelo relativamente parecido com os Estados Unidos. Não porque o latifúndio é ruim, ou a opressão do latifúndio aos camponeses, ou enfim, mas porque via nesse momento de desenvolvimento capitalista a necessidade de acabar com ele para isso acontecer de uma forma mais eficaz, né? Só que o que acontece é que quando tu mexe com o latifúndio, tu mexe com gente muito poderosa, que, como a gente falou aqui no começo, tá no poder e tá no Estado e tá em diversas instâncias do país há mais de 100 anos. Então, esse projeto nasce dessa maneira, mas que é um pouco que eu tento trazer no meu trabalho, que é essa disputa, que rumo que o projeto vai. Então tem uma reação das entidades patronais, como a Farsul, porque é um projeto que é frontal ao modo de produção deles, né? Ao latifúndio, enfim. E o projeto ele vai ser promulgado em novembro, e essa ideia inicial até a legislação, inclusive, do Estatuto da Terra, ela é válida até hoje, né? Mas o latifúndio, a gente pode trazer dados do IBGE, enfim, continua a mesma estaca, né? Continua na mesma escala, mesmo patamar. Não foi cumprida a lei. Ela até, se eu não me engano, tinha um artigo que a intenção era reduzir o latifúndio, fazer essa classe média rural, que geraria mais economia. E o projeto, na interpretação de alguns autores, ele foi para um lado de uma modernização dessa forma de produção, aumentar a tecnologia, né? Que é nesse momento que a interpretação da Regina Bruno, Sônia Mendonça, que são as autoras que são meus alicerces, assim, elas percebem esse momento como uma crise agrária. Então, a gente passa no momento pós-guerra com uma mudança no sistema capitalista, né? Um aumento do desenvolvimento. E o regime agrário brasileiro precisa entrar nesse novo modo, então, e aí disputar qual rumo vai, e vai para esse lado de um aumento na tecnologia, que no fim serviu para aumento na concentração de capital e na perpetuação do latifúndio, assim. Certo, mas pensando agora numa questão de apoio mútuo entre o governo que foi instaurado depois do golpe de 64 e a Farsul, né? Quais foram os benefícios que essa entidade recebeu do governo? Quais foram os incentivos para continuar apoiando o regime? Como que o governo fez o jogo, né, de manter eles aliados, mesmo sabendo que depois, posteriormente, né, eles iriam entrar em contato, entrar em conflito ali com o Estatuto da Terra e tudo? Então, eu acho que eu percebo esse momento como até um termo que eu utilizo, que é essa construção de uma ordem autoritária, né?
Então, acho que são diversos grupos, estratos da burguesia que estão na disputa de que rumo que esse novo, que essa revolução, entre aspas, vai ir, assim. Então, acho que o Estatuto da Terra é um exemplo disso, assim. É uma fração da burguesia que tem uma visão de desenvolvimento capitalista, mais vinculada a um liberalismo, ao fim desse latifúndio. E aí a gente tem, em contraste, outra fração da burguesia que está associada à concentração de terra. Então eu acho que nesse momento essa disputa é dada, sim, mas ao mesmo tempo o contexto, né, coloca os latifundiários alinhados ao governo militar, assim. Tem uma interlocução muito maior entre a Farsul e setores do governo, como por exemplo a SUNAB, que é a Superintendência Nacional de Abastecimento. Então tem um momento de 64 até que tem uma crise no abastecimento de gado e tal. Eu consigo perceber que tem o tempo todo, através do jornal, né, esse contato, essa margem para negociar, assim. Enquanto com o governo Jango, eu acho que era uma relação de enfrentamento sempre. Viam o governo Jango e as suas políticas como um ataque, né? E a própria Farsul e as entidades patronais se colocavam nessa tônica e nesse discurso de enfrentamento mesmo. Um dos teus pilares da tua análise desse estudo é a mídia, né? Como a mídia atuava. E como a gente sabe, né, antes do golpe, a mídia sempre foi golpista. Então, como o Diário de Notícias contribuiu para disseminar as ideias do Farsul e também as ideias golpistas no pré-golpe ali? O Diário de Notícias era a filial gaúcha do Diário de Associados, que era uma rede que tinha diversas locais, né, em regiões do Brasil, que pertencia ao Chateaubriand. Chateaubriand foi um grande empresário do ramo de telecomunicações. Enfim, tinha muito capital político e capital mesmo. E era um jornal abertamente anticomunista. Né? Isso é a retórica anticomunista. Tem um trabalho da Janine Sabadini que ela analisa como a crise dos mísseis em Cuba foi retratada pelo Diário de Notícias, assim. Então, como trouxe, nesse bloco, né, da mídia, como a Folha de São Paulo, Estadão, que foram apoiadoras do golpe e viam no golpe, pelos editoriais que eu analisei, enfim, esse momento de restauração e essa coisa da Aliança do Progresso, como a gente traz o que eles falam, né? A restauração da democracia, da ordem democrática, né? Da civilidade no país, assim. Então foi um jornal que se colocou até antes do golpe nessa pressão para chegar ao ponto da quebra da ordem, né? Uhum. Voltando para o Estatuto da Terra, a Farsul conseguiu, com muita pressão, e outros proprietários latifundiários, conseguiu reverter a ideia do Estatuto da Terra, né? Tanto é que tu fala que eles comemoraram. Qual foi essa reversão? O que eles reverteram? Então, eu acho que o projeto, inicialmente, ele tinha muito mais esse teor reformista mesmo, que a reforma agrária tem que ser reformista. E a Farsul, uma das entidades, né, que se manifestaram nessa pressão, mas eu acho que diversos grupos conservadores viam a proposta do Castelo Branco como uma traição, assim, ao que o governo se propunha, assim, porque ela tinha um caráter progressista. O próprio João Stedley, que é do MST, ele tem uma publicação que ele analisa as diversas propostas de reforma agrária que surgiram, enfim. E ele vê no Estatuto da Terra coisas positivas, até hoje, assim, um projeto positivo. Mas eu acho que a Farsul conseguiu reverter, primeiro, a possibilidade de implementação do que estaria na lei,
pela pressão que foi a disputa em torno do projeto. E eu acho que ela conseguiu esse primeiro caráter realmente reformista de acabar com o latifúndio, assim, né? Então agora indo um pouco mais para as questões de metodologia, né, como foi a produção do trabalho, como que foi então fazer esse levantamento de dados, análise, né, essa construção toda que a gente vê na academia, né. A gente queria saber um pouco qual que foi as dificuldades que tu teve para pegar esses dados, para analisar, para ver o diário, para formular, né, o teu trabalho como um todo e as ideias, esse discurso. Então, a minha ideia inicial não foi possível de ser concretizada, então o Diário de Notícias foi minha segunda opção, assim, porque inicialmente eu gostaria de ter acesso ao arquivo da Farsul, que fica aqui em Porto Alegre. E eu não consegui, enfim. Não vou entrar em detalhes também, mas não rolou, assim, a pesquisa na biblioteca deles. E eu tive que me voltar para o jornal impresso, assim, que não... É isso, né? O Diário de Notícias não é a Farsul. Não é o discurso da Farsul. Mas eu consegui perceber algumas semelhanças e relações ali. E também há um caminho que eu fui... que eu cheguei no meu trabalho foi o João Calmon, que foi um personagem que eu achei interessante por ele ser diretor do Diário de Associados aqui, ser deputado pelo PSD na época, federal, e ele atua pelo governo Castelo Branco nesse processo de conciliação, assim, tipo, ele chega a fazer uma reunião com a Farsul aqui em Porto Alegre nesse momento pré-aprovação do Estatuto da Terra, que eu analisei como um... tá aqui o projeto, fiquem tranquilos, tá de acordo com o que vocês pensam, tá tudo certo, sabe? Então, metodologicamente foi isso, assim, não foi minha ideia inicial, mas essa é pesquisa, isso aí, né? Para quem deseja começar a pesquisar a questão rural na ditadura, no pré-golpe, quais são os principais livros que tu recomenda? Então, eu acho que um primeiro material que eu achei me deu um panorama assim bem amplo é o relatório final da Comissão Camponesa da Verdade. Foi produzido em 2014, se eu não me engano. E ele dá, eu acho que para iniciar é um material bem interessante, porque ele introduz os autores que são referência assim no debate, faz uma conceitualização boa assim desse momento pré e pós-golpe. E eu acho que, fora isso, a Regina Bruno, que é ela da UF, se eu não me engano, que ela tem uma tese que é O Ovo da Serpente, Monopólio da Terra e Violência na Nova República. Então acho que ela faz um panorama muito bom, assim, nesse contexto, assim, na ditadura, mas também fora dela. E, por fim, a Sônia Mendonça. Então na verdade, acho que toda essa coleção, que é a questão agrária no Brasil, e tem diversos números, mas o que eu li, que eu sei que me ajudou bastante, foi a Questão Agrária no Brasil, volume 5, que é a classe dominante agrária, natureza e comportamento, de 64 a 1990. Então, acho que esses 3 trabalhos, assim, são bem... Pra mim, pelo menos, foram bem basilares, assim, e me ajudaram a pensar bastante coisa, assim. E eu acho que, por fim, pensando no Rio Grande do Sul, seria a tese da Alessandra Gasparotto, que é Companheiros Ruralistas, Mobilização Patronal e Atuação Política da Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul, 59 a 1964. Este foi o episódio 10 do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis nos principais agregadores de podcast e no YouTube. Para conhecer mais sobre o projeto, siga a nossa conta no Instagram. Os endereços do Lupa, que abriga o Projeto Antares, e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde também encontramos sugestões de livros, filmes, músicas e outras produções culturais que complementam o tema que abordamos hoje.
Esse episódio teve produção de Luísa Richter, Bárbara de Almeida Severo, roteiro e entrevista de Guilherme Ciota e Guilherme Neri, e edição e efeitos sonoros de Luísa Richter. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.